Olá, hoje vamos falar a derivadas parciais. Então, isso é sobre capítulo, derivadas parciais, e justamente hoje introduziremos esse conceito de derivadas parciais nesta unidade. Então, primeiro vamos lembrar de derivadas que a gente introduziu no cálculo 1. Então, primeiro tinha conceito de limites e continuidades, e depois introduzimos derivadas. Mesma coisa estamos fazendo aqui no cálculo 2 também. Introduzimos funções de duas ou mais variáveis, limites e continuidades. E hoje vamos falar com derivadas. Então, voltando no lembrete, então para a função de uma variável, derivada de uma função f com respeito de x no ponto A é denotado por df de x no ponto A, ou simplesmente f' de A, é como limite h vai para zero, f de A mais h menos f de A dividido por h. Ou seja, esta variação da função no valor A mais h menos I, e valor no ponto A dividido por A. Então, quando o limite vai para zero. Claro, se este limite existir. Se o limite existe, então este limite é chamado derivada de função no ponto A, denotado por esta df de x. Derivada de f com respeito de x no ponto A, ou f' de A simplesmente. Muito bem. Então, vamos introduzir este conceito para funções de duas variáveis primeiro. Ok? Então, você lembra, isso era que representava taxa de variação, às vezes, e também representava fator angular da reta tangente no ponto A, f de A, né? essa f' de A, se você lembra bem de cálculo. Então, para cálculo 2, aqui dá para funções de duas variáveis, o conceito é de derivadas parciais. O que é derivada parcial? Vamos introduzir. Seja f é função de duas variáveis, e g igual a f de x e y, isso é notação que a gente faz. Então, vamos fixar y igual a b. Então, essa função de duas variáveis, vamos fixar uma variável, y igual. E deixamos variar somente outra variável, x. Então, estaremos considerando, se fizermos isto, e estaremos considerando uma função de uma variável x, porque y está fixo, ou seja, f y é fixo igual a b, só varia x. Então, vamos dizer que essa função, nova função, é dada por z de x, porque depende só de x. Então, muito bem. Então, construímos uma nova função, fixando variável y e colocando x variável. Então, neste caso, se essa nova função z, que só depende de x, tem derivada no ponto A, e nós a chamamos de derivada parcial de f em relação a x, em ponto AB, porque B estava fixo aqui, ponto AB. E denotamos por del f, del x no ponto AB, ou seja, derivada parcial de f com respeito a x no ponto AB. Então, isso é notação, isso é del f del x. Então, não é esse d. Então, assim o que temos, então, derivada parcial de f com respeito de x no ponto AB é nada mais que derivada de z no ponto A, ou seja, derivada de z com respeito de x no ponto A. E, na outra notação, seria z' de A. Mas o que é z' de A? Porque z é função derivável ou diferenciável. Então, esse é que limite h tende a zero, z de A mais h menos z de A sobre h. Justamente este, em vez de A, temos z. Mas, voltando para a função original, z de A mais h é que? Por exemplo, z de x é f, x e y variável é b. Então, nessa forma, A mais H seria que? Z de A mais H seria que? F de A mais H ponto, vírgula B. Menos Z de A seria que? Z de X e F de X AB. Significa Z de A seria F de AB. Então, F de AB. Então, isto é derivada parcial. Se você olhar aqui, onde tem variação? Então, segunda variável está fixo, só temos variação na primeira variável. A mais H, A. Então, a função está variando somente na primeira variável. Portanto, isso é derivada parcial
parcial de f com respeito de x. Então, isso é definição, claro, se esse limite existir. Se o limite não existe, então essa definição não faz sentido e é isso. Então, outra coisa que z é derivada em a significa essa função z é contínua, é derivável. Então, todas as condições de diferenciabilidade de z a gente está considerando. Okay? Se isso tudo ocorre, tudo certinho no z, então, derivada parcial de f é definida. Muito bem. Agora, qual seria a derivada parcial com respeito de y? Então, da mesma forma, se fixamos x igual a e deixamos variar somente y, estaremos considerando uma função de única variável. A saber, vamos dizer f de y e de f de a y. F maiúscula igual a f minúscula a de y. Então, aqui, x está fixo, só variando em y. Então, construímos uma nova função f maiúscula. Então, agora, se f maiúscula que tem derivada em ponto B, porque aqui estamos i, isso é só de única variável, então nós somamos de derivada parcial de f minúscula em relação a y no ponto AB. E denotamos por derivada parcial de f com respeito a y no ponto A. E assim temos que derivada parcial de f com respeito de A, desculpa, aqui é y. Okay? Aqui é y, eu cometi erro, isso é de copy-paste de aqui e esqueci de tirar. Aqui é df de y. Isso é y, tá bom? Isso é y, eu vou corrigir nas slides e mando para vocês depois, mas aqui é y, derivada parcial de f com respeito a y, se AB igual a f' de B, esse cara. Então, seria que f de b mais h menos f de b, limite h dentro de f. Se esse limite existe. Mas f, colocando aqui, voltando na definição de f maiúscula, seria que fy seria f a y. Então, seria fb mais h maiúscula, seria que f minúscula a b mais h. Aqui, mesma coisa, menos f minúscula a b. Se esse limite existe. Desculpa, isso é y. Df de y. Bom? É isso. Agora estou corrigindo na fala, mas vocês vão receber uma slides corrigida. Então, eu vou, equação 2, eu vou corrigir esse slide, ok? Então, df de y. Aqui. Okay. Então, aqui está correto. Então, em geral, derivadas parciais de uma função de duas variáveis, z igual a f de x, y, são definidas por derivada parcial de f com respeito de x no ponto x, y, seria limite h vai para zero, f de x mais h, y, menos f de x, y, dividido por h. E derivada parcial com respeito de y, seria que limite h vai para zero, f x, e aqui seria avaliado no ponto y mais h, menos f de x, y, dividido por h. Então, aqui no primeiro, derivada parcial com respeito de x, você deixa y fixo e varia somente na x mais h e x. Variação somente na primeira variável. Então, com respeito de y, seria porque x e x está fixo, variação está somente na segunda variável. Ok? Então, estas são definição de derivadas parciais. E outras notações para derivadas parciais da função z igual a f de x, y, são derivada parcial com respeito de x, esta notação que usamos, ou escrevemos só f de x, ok? Aqui eu tinha dito não. Então, ou escrevemos só f, aqui fx, lá, aqui baixo subscrito, ou derivada parcial com respeito de x, esta notação f, ou como z igual a f de x, y, pode escrever dz, del z, del x, ou d maiúscula x, f, ou d1x, para dizer na primeira, ou derivada parcial com respeito de primeira variável, ou f de 1. Então, essas são várias notações, vocês podem encontrar nos textos, vários textos de vários autores. Bom? Então, na mesma maneira, derivada parcial com respeito de y seria df, del f del y, igual a, aqui também foi erro. Aqui é f de y, isso também tem que ser corrigido, notação. Aqui é f de y, ok? Desculpa. Aqui é f de y, com respeito de y,
E aqui o del f del y igual del z del y, em vez de f eu posso escrever z, ou dy de f, ou d2f ou f2, para dizer que está na respeito à segunda variável. Desculpa de novo, aqui é y, não é x. Muito bem. Então, essas são notações. Só para lembrar que derivada parcial é como a derivada total, mas aqui deixando uma variável fixa ou outra variável. Então, cuidado. Então, aqui, derivada parcial com respeito a x não é a mesma coisa que derivada total, dizemos, ou de uma forma. Aqui, por exemplo, se é função de sua única variável, a gente escreve f' de a, porque isso substituímos d de x por f'. df de x com df' no ponto A. Aqui. Ok? Mas na função de duas variáveis, não usamos esta linha. Em vez dessas linhas, a gente usou aqui f de x e f de y aqui. Bom, é isso. Então, o que significa? Então, significa, eu vou falar daqui a pouco, então, qual é o procedimento para calcular derivadas parciais? Então, o procedimento para calcular. Então, se z é igual a f de x, viram que para calcular derivada parcial com respeito a x, isso é a notação mais fácil para escrever, digitar, por isso que eu vou adotar esta notação. Então, trate o variável constante, y como constante, e derive f de x y com relação a x. E para calcular f de y, trate x como constante e derive f de x y com relação a y. Ok? Então, na parcial, quando você está tratando derivada parcial com respeito de uma variável e outra variável, você deixa como fixo, como constante, com respeito daquele variável que você está considerando ou calcular derivada. Bom? Então, essas são definições de derivadas parciais. Então, vamos ver um primeiro exemplo, depois veremos interpretações físicas também. Então, derivadas parciais, por exemplo, seja, então, um exemplo, f de x y é dado por x5 mais 3x cubo y quadrado mais 3xy quarto mais x mais 4y mais 10. Isso é uma função. Bom, essa função de duas variáveis, um polinômio. Essa função é contínua, já sabemos. Então, calcule a derivada parcial com relação a x no ponto 1, 2 e derivada parcial com relação a y no ponto 1, 2. Isso é questão. Então, como faremos? Então, primeiro, para calcular derivada parcial com relação a x, seria que mantendo y constante. Então, se mantemos y constante, e y só põe aquele constante neste caso. Então, derivada parcial com relação a x seria que 5x quarta, isso é a mesma regra de derivada que temos, é derivada de xn, que é n x n menos 1. Portanto, isso ficou 5x quarta. E aqui ficou y como constante, então não faça nada. 3 é constante, então derivada de x cubo seria que 3x quadrado. Então 3 e 3 seria 9. Então 9x quadrado, y quadrado. Muito bem. E aqui também y ficou constante e 3 também constante. Então seria que 3 derivada de x é x, 1. Então 3y quarto. Muito bem. Então, derivada parcial, aqui, derivada de x é 1. Então, 1. Aqui é constante. Y é constante. Portanto, por 4y também é constante. Assim, derivada parcial com relação a x é 0. Derivada parcial com relação a x de esse constante também é 0. Então, virou somente. É isso. Então, portanto, derivada parcial em relação a x no ponto 1, 2 seria aqui. Agora, nesta expressão, você coloca x igual a 1, y igual a 2. Seria que x igual a 1 seria 1, aqui 5, mais x igual a 1, y igual a 2 seria aqui 1, aqui é 4, 9 é 4, 36, 9 vezes 4. E aqui y igual a 2, então seria que 2 elevado a 4 é 16, 16 vezes 3, 48, mais 1. Agora, quando você soma esses números, daria 90. Então, derivada parcial, não neste ponto, com relação a x, é 90. Agora, como calcular derivada parcial em relação a y? Derivada parcial em relação a y, primeiro vamos calcular mantendo x como constante. Então, isso é constante neste caso. Ou seja, para calcular derivada parcial com relação a y, esse é constante. Então,
O que acontece? Como ele é constante, ele é zero, derivada parcial com relação a y. Então, ele seria que este cara é constante, derivada parcial com relação a y, trata como se fosse derivada só de y. Outro tudo são constantes. Seria que 2y. Então, aqui 2y, 3 seria 6, x cubo y. 3x cubo y. Muito bem. Aqui, 3x constante, y quarta, seria 4y cubo. Seria 4 vezes 3, 12, 12xy cubo. Muito bem. E derivada parcial com relação a y de x é zero, porque x é constante neste caso. A gente mantém ele como constante. E aqui 4y, derivada parcial de 4y, com relação a y é 4 e de constante é zero. Então, isto é derivada parcial com relação a y. Aqui eu falei muito detalhe, depois vocês fazendo alguns exercícios, e isso é bem fácil, porque já vocês sabem calcular derivada parcial. Derivada de uma variável. Porque quando fixa outro, estamos tratando como função de uma variável. Portanto, derivada parcial com relação a y no ponto 1, 2, é colocar aqui x igual a 1, y igual a 2. Então, seria aqui x vezes 1 vezes 2, 12. Então, 12 vezes 1 vezes, aqui seria aqui 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8, seria 94. E isso, 4. Se soma, seria 112. Então, derivada parcial, a gente calculamos na forma geral e no ponto específico. Então, esses são derivadas parciais. Ok? Ok. Então, agora, uma vez que introduzimos derivadas parciais, de novo peço desculpa, aqui é a y, tá bom? E agora vamos ver o que é interpretação física ou interpretação geométrica destas derivadas parciais. Então, vamos primeiro, suponha que S é superfície dada pela equação, porque já sabemos que se é função de duas variáveis, então a imagem dele era números, mas qual é gráfico? O gráfico é superfície, como tenda. Então, vamos dizer que isso é superfície. Então, P é um ponto, vamos considerar esse na superfície, um ponto P, denotado por ABC, tal que C é imagem de AB. Então, aqui, porque AB está no domínio tem que estar no plano x e y, então vamos dizer, então se escrevendo coordenadas de triplas, estamos tratando aqui gráfico na 3 dimensões, então pode escrever AB0, então imagem dele seria que aqui seria AB0, aqui seria ABC, onde C é imagem de AB sobre essa função R. Ok, isso. Então, quando calculamos derivada parcial em relação a x, lembre, a gente fixou y igual a b. Então, vamos fixar y igual a b. Então, se fixamos y igual a b, y igual a b é um plano. Um plano aqui, por exemplo, y igual a b, você tem uma tenda, você cortou de plano y igual a b, pá, nesta forma. Então, o que você, quando corta desse plano, então, você tenda vai ser cortado. Quando corta, então, qual seria a interseção? A interseção entre esse plano e essa superfície seria uma curva, este cara, C1. Ok? Então, esse C1 é curva formada pela interseção, ou quando você corta de plano y igual a b, nessa tenda, ou nesse gráfico. Então, você encontra um gráfico, ou essa curva C1. Muito bem. Então, tem isso. E agora, se fixamos x igual a, então vamos dizer x igual a, depois você cortou nesta maneira. Você cortou de plano x igual a no gráfico. Então, no gráfico você vai ter uma interseção. Interseção seria uma curva. Essa curva é C2. Vamos supor. Muito bem? Então, as curvas C1 e C2 passam pelo ponto P, porque ambos passam, porque você está cortando x igual a B, não, x igual a A e y igual a B. Então, ambos vão cortar essas curvas, C1 e C2, no ponto A, B. Muito bem. Então, o que acontece? Então, quando calculamos derivada parcial, observe que curva C1 é gráfico da função, vamos dizer, z de x, de f de x, porque aqui, neste caso, você fixou y igual a b. Então, você está variando somente x igual a x não igual a x, está variando.
y igual a b fixo. Então, esse C1 é gráfico dessa função Gx. Ok? Então, gráfico desse Z é esse C1. Então, agora, se você calcula a derivada desse Z, então daria que a inclinação, ou seja, o fator angular de reta tangente, não neste ponto P. Então, seria Z' de A. Mas Z' de A, por sua vez, é nada mais que, lembra aqui, Z' de A é nada mais que a derivada parcial de F com respeito de X no ponto AB. Justamente, eu estou dizendo aqui. Derivada parcial. Então, ou seja, esse cara representa, derivada parcial representa que fator angular da reta tangente para a curva no ponto P, ABC, quando esse gráfico de Z igual a F de X, Y, foi cortado pelo plano Y igual a B. Ok? Na mesma forma, curva C2 é gráfico da função f de y igual a f maiúscula y igual a f minúscula a y. Aqui y está variando, então você está cortando desta forma. Ok? De modo que inclinação da tangente, ou seja, fator angular da tangente T2 para C2, não, para curva C2, é dado por f' de B. Então, f' de B é nada mais que a derivada parcial de f com respeito de y no ponto A. Ok? Então, esses derivadas parciais representam o fator angular de retas tangentes para curvas correspondentes quando você corta daquele gráfico pelo plano x igual a e y igual a b. Então, assim, derivadas parciais. Então, derivada parcial com relação a x no ponto AB e derivada parcial da f com relação a y no ponto AB podem ser interpretadas geometricamente como as inclinações ou fatores angulares das retas tangentes no ponto ABC aos cortes C1 e C2 da superfície S pelos planos y igual a B e x igual a. Então, essas são interpretação geométrica das derivadas parciais. Para funções de duas variáveis, eu estou falando. Depois falaremos para mais variáveis daqui a pouco. Bom, espero que está claro. Então, vamos ver um exemplo para ter este tipo de interpretação. Muito bem. Então, seja f de x y igual a 4 menos x quadrado menos 2y. Calcule derivada parcial da f com relação a x no ponto 1 e derivada parcial com relação a y no ponto 1 e interprete esses números como inclinações ou como fatores angulares. Muito bem. Agora, primeiro, vamos calcular essa derivada parcial. Agora, vocês já sabem. Então, derivada parcial com relação a x, você fixa y como constante. Então, isso é constante, zero. Este também é constante, zero. Derivada parcial com relação a x seria simplesmente menos 2x. Agora, derivada parcial com relação a y, então, esse x vira constante. Então, este já é constante. Então, seria que menos 4y. Só calcularia esse terceiro termo. Então, logo, derivada parcial com relação a x no ponto 1 é 2, menos 2, e no ponto derivada parcial com relação a y no ponto 1 é menos 4. Então, calculamos esses valores. Então, vamos fazer interpretação. Ou quase interpretação geométrica. Em termos de como inclinações. Então, gráfico de f, essa função, é que z é igual a esse cara. Esse cara é paraboloide. Ok? Esse cara é paraboloide virado para baixo. Assim. Então, agora, o que significa isso? Derivada parcial com relação a x no ponto 1 significa que você está fixando y igual a b. Y igual a b. E, neste caso, b igual a 1. Então, y igual a 1. Se fixa y igual a 1, isso significa que você está cortando esse paraboloide pelo plano y igual a 1. Então, quando y igual a 1, então esse paraboloide, o que dá? Ele daria uma curva, como fosse aqui. Curva C1. Então, qual era essa curva? Curva C1 seria y igual a 1. Se quando colocar y igual a 1 aqui, seria que z igual a 4 menos x quadrado menos 2. Então, seria 2 menos x quadrado. Então, isso seria uma parábola. E y igual a 1 aqui.
você tem um plano y igual a 1, ok? Isso é plano y igual a 1, cortou esse paraboloide, então você encontrou essa curva C1. Então, na mesma forma, se você olha aqui derivada parcial com relação a y, você está fixando x igual a 1. Aqui parece 1, 2 iguais, mas pode ser diferente. 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 0, alguma coisa assim. Mas aqui tem 1, não tem problema. Então, o plano x igual a 1 intercepta na parábola este, ok? Intercepta esse paraboloide na parábola, que quando y igual a 1, não, x igual a 1 seria que 4 menos 1 seria 3 menos 2y quadrado. E x igual a 1 vezes C2 aqui. Ok? Isso seria outra curva C2. Então, o que significa, então? R de x 1 menos 2 significa que ele representa inclinação de reta tangente para C1 no ponto 1, 1, 1, aqui. Tá bom? E aqui, f de y 1 igual a menos 4 representa inclinação da reta tangente para a curva C1 no ponto 1, 1, 1. Então, essas são interpretação geométrica em termos de inclinações das retas tangentes. Ok? Então, derivadas parciais calculamos e interpretamos. Muito bem. Agora vamos ver, então, aqui quais regras que valem. Então, essas regras de cadeia que a gente tinha também continua valendo aqui nas derivadas parciais. Então eu vou em regra de cadeia, mesma maneira que funciona. Então, só eu dar um exemplo para explicar isso. Seja f de x y igual a seno de x sobre 1 mais y. Então, aqui é uma função, aqui uma função composta. Ok? Então, o que acontece? Calcule a derivada parcial da f com relação a x no ponto geral x, y, derivada parcial de f com relação a y no ponto geral x, y. Então, vamos ter. Então, aqui variáveis são mixtas aqui dentro. Então, derivada parcial com relação a x seria que primeiro derivamos, usando a regra de cadeia, deriva essa função seno aqui com esta entidade. Primeiro, com relação a esta entidade. Seria que seno de alguma coisa seria que cosseno de alguma coisa. Depois, derivada parcial com relação a x daquele alguma coisa. Ok? Ou seja, primeiro com relação a este, depois ele com relação a x. Muito bem. Agora, então, primeiro ficou cosseno, depois ficou derivada parcial com relação a x sobre 1 mais y. Essa mesma coisa, se fosse derivada total, ou seja, uma variável, então você calculava este. Por exemplo, se fosse quadrado aqui, você seria que derivada x quadrado em vez de 1 mais y. Seria que derivada com relação a x total, aqui x quadrado. Então, agora a partir daí o que faz? Isso não mudou nada. Agora, primeiro, você já fizemos. Então, primeiro ficou assim. Tudo bem. Para segunda parcela, segundo fator, seria que a derivada parcial com relação a x de este cara. Então, mantém y como constante. Seria que x sobre alguma coisa, x sobre uma constante. Seria que x derivada parcial com relação a x é 1. Então, 1 sobre 1 mais y. Então, isso usamos regra de cadeia. Então, agora, para calcular derivada parcial com relação a y, seria que, primeiro, derivada parcial com relação a esse cara mesmo, depois esse cara com relação a y. Então, seno viraria cosseno, e depois essa quantidade com relação a y. Então, agora tem isso. Agora, a partir daí, você tem que, agora tem cuidado que derivada parcial com relação a y, então, quando você calcular, então x vira como constante. Então, seria que constante dividido por 1 mais y, derivada com relação a y. Então, seria que derivada de 1 mais x com relação a x daria que menos 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, 1 sobre 1 mais y daria que menos 1 sobre 1 mais y quadrado. Mas esse x é constante, ficou menos x sobre 1 mais y quadrado. Então, simplificando, daria esse valor. Então, menos cosseno deste cara, x sobre 1 mais y quadrado. Então, essa regra de cadeia funciona da mesma forma que funcionou no cálculo. Mas tem que ter cuidado, aqui teria derivadas parciais.
Então, derivação implícita também funciona da mesma forma. Ok? Derivadas implícitas. Determine, por exemplo, derivada de z com relação a x parcial e derivada parcial de z com relação a y. Eu estou usando esta notação esta vez, mas pode usar outras notações também, como foi introduzido alternativas, mas eu preferi esta. Então, também para familiarizar. Então, onde z igual a f de x, y, dada implicitamente por isso. Então, z não está dada explicitamente. Então, para resolver isso para z é difícil. Portanto, z está nesta forma implícita. Como calcular a derivada parcial? Então, o que fazemos primeiro? Derivando y com relação a x, tratando y como constante. Então, y como constante. Então, com relação a x, seria aqui 3x quadrado, y é constante, mas aqui, esse z depende tanto de x, tanto de y. Então, aqui não deixa ser zero, mesmo fazendo com relação a x, porque esse z está dependendo de x, tanto de y. Seria que, então, usa a derivada implícita. Seria que 3z quadrado, derivada parcial com relação de z, com relação a x. Ok? E isso é justamente regra de cadeia aqui. 3z quadrado, derivada parcial de z com relação a x. Ok? Então, depois esse cara aqui você tem que usar regra de produto, porque x está aqui, y é como constante, então tem x dependente de x, claro, isso é dependente de x, aqui z também depende de x, então você usa regra de produto. Então seria que, primeiro, vamos derivar com relação a x de primeiro termo, então x, yz como está, e derivada parcial de x com relação a x é 1. E depois, 6xy como está, então derivar esse com relação a z, com relação a x, derivar z com relação a x, seria a derivada de z com relação a x. Muito bem, igual a zero, derivada de um constante é zero. Agora, se resolvemos isto para a derivada de z com relação a x, ou seja, isolando esse cara, ok? E, por exemplo, leva ele no lado direito, seria que x quadrado mais, aqui seria que 3x quadrado mais menos 3x quadrado menos xyz, mas menos está aqui fora. E depois aqui seria que 3z quadrado mais xy, mas colocando 3 na evidência, você corta, então você cancela, então seria esta expressão. Então, derivada parcial com relação a z é esta. Okay? Na mesma maneira, derivando essa equação 5 com relação a y implicitamente, tratando x como constante, podemos obter esta relação. Isso eu deixo para vocês fizerem. Então, agora, x é como constante, então ele morre. Aqui seria que 3y quadrado, e aqui seria a mesma coisa, 3z quadrado. Agora, derivada parcial de z com relação a y, porque está na correlação a y. E aqui usa a regra de produto, mas com relação a y. E faz a resolução e você encontrará isso. Ok? Então, derivada parcial também podem ser calculados usando derivação implícita. Muito bem. E agora, funções de 3 variáveis. Então, até agora falamos só funções de 2 variáveis. Então, como fazer na função de 3 variáveis ou mais variáveis? Então, para funções de 3 variáveis, vamos dizer w igual f, x, y, z, definimos derivadas parciais por isso. Derivada parcial com relação a x, de x, y, z, seria limite h vai para zero, f de x mais h, y, z, menos f de x, y, z, dividido por h. Então, mantendo y, z como fixos e variação só na x. E, na mesma forma, derivada parcial da f com relação a y, da função de 3 variáveis, no ponto x, y, z, seria aqui xz estão fixos, variação está na y mais h e y. E da mesma forma, com relação a z, seria limite, h vai para zero, f de x, y, z mais h, menos f de x, y, z dividido por h. Então, aqui de variação, não, só na terceira coordenadas, mantendo o primeiro 2 coordenadas fixas. Aqui, na derivada com relação a y, então, mantendo primeiro e terceiro coordenadas fixas e sua variação na segunda coordenada. Claro, quando esse limite existir. Se esse limite não existe, então a derivada não existe. Então, estas são funções de 3 variáveis. Então,
a mesma maneira como fizemos na função de duas variáveis, para calcular derivada parcial com relação a x, pode ser interpretada, para calcular isso, você mantenha, por exemplo, y e z como constantes. Com relação a y, mantenha x e z como constantes. Com relação a z, mantenha x e y como constantes. Então, para a interpretação geométrica, isso seria um pouco mais difícil, mas podemos interpretar ele como taxa de variação. Então, por exemplo, aqui, como no cálculo, o cálculo 1 era taxa de variação, aqui função de duas variáveis também pode ser interpretado como taxa de variação com relação à variável, com quais você está calculando. Derivada parciais. Então, para a função de três variáveis, por exemplo, aqui, derivada parcial com relação a x, que é dado por derivada del w del x, pode ser interpretada como a taxa de variação de w com relação a x, quando y e z são mantidos fixos. E, na mesma maneira, com relação a y, seria que taxa de variação com relação a y, mantendo x e z fixo. E, quando fala f de z, seria que mantendo a x e y fixo, taxa de variação com relação a z. Ok? Entretanto, não podemos interpretá-la geometricamente porque o gráfico de f, neste caso, pertence no espaço de dimensão 4. Então, fica difícil desenhar e falar como fizemos aqui. Okay? Como fizemos aqui, nesta forma, seria difícil para a função de três variáveis, mas podemos interpretar como taxa de variação. Ok, então pode ser feito na função de n variáveis, mais que 3 também? Sim, pode ser feito. E, então, para funções de n variáveis, em geral, se u é uma função de n variáveis, f x1 até xn é uma função de n variáveis, então sua derivada parcial em relação à iésima variável, vamos dizer xi, é definida por derivada parcial de u com relação a xi, o limite h vai para zero, f de x1, x2, xi mais h e xn, e aqui menos f de x1, x2, xi até xn. Então, dividido por h. Então, o que está? Variação só está na iésima coordenada com relação a qual você está tentando calcular derivada parcial. Então, isso é derivada parcial, definição de derivada parcial de função de n variáveis. Então, notação são derivada parcial de 1 com respeito a xi, ou derivada parcial de f com respeito a xi, e são, como lá era w e z, função de duas variáveis, w de três variáveis, aqui uma notação. Ou f, o subscrito xi, então iésima, derivada parcial com relação a iésima coordenada, ou de xi f ou de if. Então, essas são notações alternativas para derivadas parciais de funções de n. Ok? Então, é simples. Então, vamos ver um exemplo. Se f de x, y, z é dado por x exponencial x, y, logaritmo de z, logaritmo natural. Encontre derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y e derivada parcial em relação a z. Então, qual é a solução? A solução seria derivada parcial com relação a x. Você mantenha y e z como constante. Como y é constante, então derivada parcial de exponencial de uma constante vezes x seria que esse constante sai fora, multiplicando exponencial desse cara. Tudo bem? E depois logaritmo de z, isso é constante. Então, fy seria que, então, x e z como constante, seria que x exponencial xy, logaritmo de z. Agora, derivada parcial com relação a z seria que x e y constante, seria exponencial x e y como constante, então, derivada com relação derivada de ln logaritmo de z com relação a z seria 1 sobre z. Então, estas são derivadas parciais com relação a x, y e z. Tá bom? Espero que vocês estão acompanhando. Então, derivada de ordem superior. Então, lá no cálculo 1, tinha derivada de ordem superior, também fizemos. Então, será que derivada parciais de ordem superior faz sentido e existe? Sim, isso também faz sentido e vamos falar sobre isso agora. Se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais f de x e f de y são funções de duas variáveis também.
e podemos considerar novamente suas derivadas parciais. Seria f de x com relação a x, derivada parcial de f de x, de novo, com relação a y, e f de y com relação a x, e f de y com relação a y também. Então, esses são derivadas parciais de segunda ordem de f, ok? Então, para z igual a f de x e y, usamos a seguinte notação: derivada parcial de x de derivada parcial. Ou escrevemos f de x. Ou escrevemos derivada parcial, primeiro tinha aqui, você está calculando de novo com respeito a x. Ou escrevemos derivada, aqui seria que d2f de x quadrado, del 2f del x quadrado. Ou, como escrevemos z igual a f de x e y, poder reemplaçar esse f por z. Então, isso seria uma notação de derivadas parciais de segunda ordem. Mas, agora, como seria com mixtas? Por exemplo, derivada parcial. Aqui você está calculando a derivada parcial com relação a y, da derivada parcial com relação a x. Ou escrevemos este caso, f de x e y. Ou seja, isso é a mesma coisa que primeiro calcula a derivada parcial com relação a x, depois com relação a y. Ou seja, aqui seria a derivada parcial primeiro com relação a x, depois com relação a y. Essa é a notação. d2f dy dx. Ou d2z dy dx. Agora, invertendo posição. Primeiro com relação a y, depois com relação a x. Aqui é primeiro com relação a y, depois com relação a x. Então, primeiro derivada parcial de f com relação a y, e depois seguida por derivada parcial com relação a x. Ou d2f dx de y. Aqui primeiro faça com y. Ou d2 dx. Então, f de y e y. Então, como calcular esse? Derivada parcial com relação a y, da derivada parcial com relação a y. Notação seria f de y, ou derivada com relação a y e derivada f com relação a y. E derivada e estas notações você está vendo aqui. Ok? Então, como eu expliquei aqui, quando introduzi essas notações, só para empatizar a mais, e notação f de x e y implica que segunda derivada de f, derivada parcial de f, com relação a dy de x. Olha aqui, x e y, era isto, eu estou copiando esse cara. Isso significa que primeiro derivação com relação a x e depois com relação a y. Similarmente, esse cálculo de f, y, x é feito primeiro em relação a y e depois com relação a x. Então, essas são notações. Então, será que... Então, essas a gente chama derivadas parciais de ordem mixtas. Porque tem, aqui no primeiro tem x, no último tem y, mas aqui tem mixtas. Então, será que o ordem, mantendo a ordem, ou seja, trocando a ordem muda o valor de essas derivadas? Primeiro deriva com relação a x, depois com relação a y. Ou primeiro com relação a y, depois com relação a x. Será que o valor é o mesmo? Então, isso é uma questão. Então, vamos ver um exemplo aqui. Depois eu explicarei sobre essas derivadas mixtas. E será que eles são iguais? Se são iguais, são sempre. Ou, se não são sempre iguais, sobre qual condição? Isso falarei. Então, primeiro, vamos ver exemplo. Seja f de x e y igual a esse cara, x cubo y5 mais 2x quarto y mais 3x y. Calcule fxx, fxy, fyx, fy. Ok? Primeiro vamos calcular derivada parcial com relação a x. Então, mantendo y como constante. Y como constante seria que 3x quadrado y5, 8x cubo y, aqui seria só 3y com relação a x. Então, com relação a y, derivada parcial com relação a y, mantendo x como constante. Seria que 5x cubo y quarto, mais aqui é x como constante, seria que 2x quarto, e aqui seria 3x, porque x é como constante. Muito. Agora temos primeira derivada parcial de primeira ordem. Agora derivada, vamos calcular segunda ordem, f de x, ou seja, esse aqui tem f de x, calculamos derivadas de novo para ele, com relação a x. Seria que aqui agora deriva esse cara, ou seja, essa expressão.
se derivamos essa expressão, então, o que acontece? E mantenha y como constante. Então, seria que 6 de x, y5, aqui seria 24 x quadrado y, isso é constante. Morreu. Agora, f de x, agora vamos derivar ele com relação a y. Seria que x mantendo constante, seria que aqui 5 vezes 3 seria 15, x quadrado y quarto. Então, aqui seria x como constante, y derivando, seria 8x cubo, e aqui só seria 3, porque estamos derivando. Então, f de x, y é este. Muito bem. Agora temos que calcular f de yx. Então, já temos f de y, então vamos derivar esta expressão com relação a x. Então, para derivar esta expressão com relação a x, mantenha y como constante. Então, seria que aqui seria 5 vezes 3, seria 15, x quadrado y quarto. Muito bem. Isso, cara, com relação a x, seria 8x cubo. E aqui, com relação a x, seria só 3. Muito bem. Agora, f de y. Então, esta expressão, vamos calcular com relação a y. Então, neste caso, mantemos x como constante. X constante seria aqui. Então, aqui y seria 20, x cubo, y cubo. Muito bem. Aqui, como é x constante, esse cara é zero, esse cara é zero com relação a y. Então, ficou isso. Então, olha aqui, observe aqui, neste caso, aqui derivadas mixtas f de xy e f de yx são iguais. Ok? 15x quadrado y quarta mais 8x cubo mais 3. É a mesma coisa. Esta relação nem sempre é verdadeira. Okay? Mas aqui, por acaso, apareceu, mas nem sempre esta relação é verdadeira. Mas aqui temos um seguinte teorema que garante que essas derivadas mixtas são iguais. Então, sobre certas condições, essas derivadas mixtas sempre são iguais. Mas não pode, livremente nunca não podem não ser iguais, ok? Em geral podem não ser iguais, mas sobre certas condições essas derivadas mixtas são iguais. Isso é dito pelo teorema de Clairaut. O teorema de Clairaut diz isto: seja f é função de duas variáveis definido no domínio D subconjunto de R2 para R, com D aberto, domínio aberto, e AB é ponto em D. Se as funções derivadas mixtas fxy, derivada parcial fxy e fyx são contínuas neste domínio, então f de fxy AB igual fyx. Ou seja, neste ponto, essas derivadas parciais são iguais. Então, se isso acontece para todos os pontos, são contínuas em todos os pontos do domínio, então elas seriam iguais. Ok? Então, isso é o teorema de Clairaut. Então, o que acontece? Precisa existir derivadas mixtas de segunda ordem, ok? Derivadas de segunda ordem, ordem mixta, pode dizer, derivadas mixtas de segunda ordem, e se elas são contínuas, então elas são iguais. Okay? Isso é o teorema de Clairaut. E aqui, neste caso, olha, exemplo 6, então, nossa função é polinômio, então, derivada parcial, primeira ordem, também são polinômios, são contínuas, segunda ordem, também são polinômios, já vimos na aula passada que polinômios são funções contínuas, portanto, tanto f de xy, tanto yx, para qualquer x, y são contínuas, portanto, essas derivadas mixtas, neste exemplo, são iguais. Então, isso já encaixa nas condições deste teorema de Clairaut. Então, vou deixar um exercício para vocês. Então, é um exemplo, vocês têm que saber, e têm que saber interpretar e fazer resolução também. Eu vou dar dica e faço. Seja f de xy, aqui também tem erro, então, isso é exercício 1. Aqui, f de xy, ok? Desculpa, aqui foi erro. Aqui, f, a função depende de xy. Eu vou corrigir no slide, mas isso é f xy. Bom, desculpa. E f de xy é este. Então, você tem uma função f de xy definida nesta forma. Quando xy são fora de origem, então é esta expressão. Quando é igual a 0, 0 é igual a 0. Essa é a função. Então, o que estou pedindo aqui é calcule a derivada parcial com relação a x e derivada parcial com relação a y quando x e y não são iguais a 0.
Então, simplesmente usa este, regra de o quociente, tá bom? Aí, aqui, calcule derivada parcial com relação ao da x no ponto 00 e derivada parcial com relação ao de y no ponto 00. Aqui, o que é preciso fazer? Você não pode usar regras, porque senão, está zero, então vou calcular derivada é zero. Não, não é isso. Você tem que usar definição neste caso. Usa a definição de limite, usando limite. Ok? Depois, uma vez que você calculou derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y no ponto 00, eu estou pedindo calcule derivada parcial mixtas no ponto 00. Também, aqui você tem que usar definição, porque você está calculando no ponto 00. Então, aqui é ponto mais específico. Então, aqui, porque você tem uma definição quebrada nesta forma. Então, portanto, você precisa usar a definição. Muito bem. Então depois você vê, será que esses são iguais? Na verdade, esses não serão iguais. Então, por que este exemplo não contradiz o teorema de Clairaut? Explique. Por que não contradiz? Então, você tem que justificar isso. Tá bom? Então, eu deixo para vocês isso para resolverem. Aqui tem dicas, mas aqui, de novo, vou repetir, essa função de duas variáveis, x e y. Eu errei na digitação. Muito bem. Então, esse é o exercício para vocês. Então, para a observação, então, será que esse pode fazer derivadas para a função de 3 variáveis ou mais variáveis? Tem derivada de ordem superior, segunda, terceira, quarta ordem? Sim, existem. Derivadas parciais de ordem 3 também pode existir. E primeiro vou falar de segunda aqui. Então, você colocar f de x, y e y, ou pode fazer quantas ordens de derivadas que quiser, claro, se existir. Então, faz sentido definir derivadas de ordem superior. Terceira ordem, quarta ordem, etc. Bom? Então, aqui, para o teorema de Clairaut, podemos usar na mesma, se condições são satisfeitas, ou seja, se derivadas parciais existem e são contínuas, então, derivadas mixtas de ordem superior também serão iguais, desde que satisfazem condições de teorema, ou seja, essas derivadas são contínuas. Bom? Então, isto é derivada de ordem superior. E você pode ver para funções de 3 variáveis, funções de n variáveis, também pode fazer sentido para calcular derivadas de ordem 3, 4 ou mais ordem superior. Bom? Então, é isso. Então, vamos falar alguns exemplos de equações diferenciais parciais. Onde que eles são usados, essas derivadas parciais, onde que são, por que eles são importantes, e será que, além de interesse em matemática, tem outros interesses? Então, vamos ver esses usos de derivadas parciais aqui. Sim. Então, primeiro é a equação de Laplace. A equação de Laplace é a seguinte: as derivadas parciais ocorrem em equações diferenciais parciais. Derivadas parciais ocorrem em equações diferenciais parciais que exprimem certas leis físicas. Por exemplo, a equação diferencial parcial, segunda derivada de u com relação a derivada parcial de segunda ordem de u com relação a x, e mais derivada parcial de segunda ordem da u com relação a y igual a zero. Então, essa equação é denominada uma equação de Laplace em homenagem a Pierre Laplace. Então, este é uma equação bem famosa, equação de Laplace, vocês vão ver muito na física, na matemática, também a gente estuda bastante. Então, as soluções desta equação são chamadas funções harmônicas e são muito importantes no estudo de condução de calor, escoamento de fluidos, potencial elétrico e além de outros mais. Então, essa é a equação de Laplace, tá bom? Onde envolve derivadas parciais. Então, só um exemplo para dizer que mostra que a função u de x e y igual exponencial de x seno de y é solução da equação de Laplace, essa é a equação de Laplace. Então, o que preciso saber? Se é solução, significa que se colocar esse u aqui, ele tem que ser satisfeito. É a mesma coisa como fizemos solução de uma equação, significa que encontra valor de x, se colocar daquele valor, ele será satisfeito. Então, agora temos valor de u, então vamos pôr esse valor de u aqui, será que é satisfeito? Muito bem.
Então, vamos ver. Primeiro, derivada parcial com relação a cis. Eu estou usando esta notação porque é fácil de digitar. E também é mais usado. Então, derivada parcial com relação a cis deste cara é que y como constante. Seria que u de exponencial de cis seno de y. Da derivada parcial com relação de y deste cara é que derivada cis como constante. Então, seno de y seria cosseno de y. Então, u de derivada parcial com relação a y e exponencial de cis cosseno de y. Então, agora eu preciso de segunda ordem, derivada parcial de u da segunda ordem com relação a cis. Seria u cis. Deriva de novo. Então, y como constante. Então, virou o quê? De novo, mesma coisa, exponencial de cis seno de y. Agora, deriva esse cara de novo com relação a y para encontrar esse segundo termo. Seria que u, y. Agora, cis é como constante, derivada de cosseno é menos seno. Então, seria esse menos exponencial cis seno. Então, vamos usar esses dois valores para cá, na equação de Laplace. Então, seria que u de cis, mais u de y, só colocou esses valores, então esse valor é nada mais que igual a zero. Então, é mesma coisa, menos mesma coisa. Portanto, logo, essa expressão é a solução da equação de Laplace. Muito bem. Então, nós temos um exemplo onde derivadas parciais são usadas e chamada equação diferencial parcial. E também falamos sobre o conceito de solução. Então, encontrar essas soluções não é tão fácil e isso tem um ramo muito interessante depois na física, na engenharia, na matemática a gente estuda bastante. Então, isso é um dos primeiros exemplos da equações diferencial parcial. Bom? Então, depois tem outro exemplo, é a equação de onda. Então, equação diferencial parcial, nesta forma, segunda derivada de u, derivada de segunda ordem, derivada parcial de segunda ordem de u com relação a t, igual a a quadrado, esse cara, derivada parcial de segunda ordem de u com relação a cis. Então, essa equação descreve o movimento de uma onda, que pode ser do mar, uma onda sonora, de som, luminosa, ou se movendo em uma corda vibrante. E esta equação é chamada equação de onda. Isso também é muito famosa, equação de onda, onde envolve derivadas parciais. Ok? Por exemplo, se u de cis t representa o deslocamento da corda vibrante do violino no instante t e a distância cis de uma extremidade de corda, como aqui na figura, aqui, por exemplo, esse é U, quando você está puxando essa corda, então esse deslocamento dessa corda não é nesta posição, ok? Na distância cis de um ponto onde você está a extremidade estão fixos, você puxou, então é isso, no instante de tempo t. Então, o cis t satisfaz a equação de onda. A constante, esse constante A, depende de densidade de corda e da tensão aplicada nela. Então, isso a gente pode derivar rigorosamente usando leis das físicas, mas aqui não vou entrar nestes detalhes. Se alguém quer fazer matemática, alguma iniciação científica, etc., a gente pode estudar isso com muito cuidado e muitas propriedades, como fazer, como encontrar, como interpretar. Mas, por enquanto, eu queria dizer que equações diferenciais parciais aparecem na coisas concretas da vida real. Isso é chamado equação de onda. Depois tem equação de calor, eu não vou falar agora. Muito bem. Agora, mostre que a função u cis t igual seno de cis menos at, a é uma constante, satisfaz a equação de onda. Então, aqui eu estou querendo dizer que vocês façam a mesma coisa. Calcula u de t, u de tt, u de cis, cis. E coloca, usando esse valor, agora você tem que usar aqui regra de cadeia para calcular, e colocar aqui, ele será igual. Ok? Então, eu deixo isso como exercícios para vocês. Então, agora vamos fazer uma observação. As equações diferenciais parciais que envolvem as funções de 3 variáveis também são muito importantes na ciência e na engenharia. Então, não só 3, na verdade, podem parecer muito mais variáveis que 3. Mas agora eu estou dizendo só de 3. 2 já fizemos, só de 3.
Então, equação tridimensional de Laplace é isso. Você aumenta um componente com relação a z. Então, isso é equação tridimensional de Laplace. Então, em um lugar em que ocorre energia física, ou seja, onde ocorre esta equação é energia física. Por exemplo, se o XYZ representa a força de campo magnético na posição XYZ, então ela satisfaz essa equação 12, essa equação tridimensional de Laplace. A força de campo magnético indica a distribuição de minérios ricos em ferro e reflete diferentes tipos de rochas e a localização de falhas. Então, usando esta equação, você pode fazer estudo onde existe minério, qual tipo de minério são. Então, você tem que saber interpretar, ou seja, qual tipo de materiais você está em procura. Bom, então, isso onde ocorre a equação tridimensional de Laplace. Então, agora, só para voltar à função de produção de Cobb-Douglas, que falamos na primeira aula, lembra, essa função de produção de Cobb-Douglas, lá tinha erro, em vez de K, tinha L, agora está corrigido. Então, isto pode ser, agora já temos esse conceito de taxa de variação, através de, porque aqui essa produção, a função de produção de Cobb-Douglas depende de duas variáveis, L e K. Então, você pode ter uma taxa de variação com relação a L, mantendo K fixo, ou taxa de variação com relação a K, com relação a K mantendo L fixo, ou com relação a L mantendo K fixo. Então, tem isso. Então, usando essa hipótese e esse conhecimento de derivadas parciais, a gente pode encontrar essa equação de a função de produção Cobb-Douglas rigorosamente. Então, hipóteses são dados por se ou o trabalho ou o capital se anulam, ou mesmo acontece com a produção. Ou seja, e capital é zero, ou o trabalho é zero e a produção é zero. Não tem como. Então, isso é uma hipótese para encontrar isso. Outra coisa é que produtividade marginal do trabalho é proporcional à quantidade de produção por unidade. Aqui tem taxa, por unidade de trabalho. E outra hipótese é a produtividade marginal do capital é proporcional à quantidade de produção por unidade de capital. Okay? Então, essas são taxas de variações. Então, usando essas hipóteses e esse conceito de taxa de variações, você pode encontrar essas coisas, onde B e alfa são constantes. Então, esses são tiradas através de constâncias de proporcionalidade. Bom, então, isso agora já sabemos como encontrar. E tem aqui texto, vocês podem, livro texto, vocês podem ver em detalhe. Aqui não vou entrar no detalhe, mas eu posso dizer que vocês já são capazes agora para entender bem e fazer uma interpretação bem. Muito bem, isso eu queria dizer para vocês hoje e muito obrigado. Até a próxima.